Olá, pessoal, começando aqui o programa 82 do nosso CV Connect Esportes. Gente, programa 82. Hoje com o nosso Thiago Saraiva aqui do nosso lado. Thiago Saraiva que veio com óculos. Que óculos é esse, Saraiva? Olha aí, óculos tipo daqueles de banqueiro, né? Tá mudo, Saraiva. Última geração, Giovanni. Última geração. Tá certo. E também o nosso Charles aqui para comentar, para nos ajudar a comentar sobre a Copa Sul-Americana, que terminou a fase de grupos, e também a Copa Libertadores, que também terminou a fase de grupos, e também, cara, nessa semana improvável no futebol brasileiro. Em qual futebol, em qual país, que na mesma rodada o Lanterna e o líder perdem o treinador? Improvável, improvável. Também muito improvável também a classificação do São Paulo em primeiro lugar geral da Sul-Americana. Ninguém imaginava isso. Muito improvável também é, o confronto Corinthians e Universitário do Peru. Todo mundo imaginava Corinthians ali com, sei lá, com o Audax Italiano, tal. Corinthians e Universitário do Peru. Muito improvável também a classificação do América. O América classificou em cima da hora para a repescagem. Enfim, muita coisa improvável. Vamos começar aqui com as nossas notícias. É o seguinte, ô Charles, você acompanhou, você deve ter acompanhado, né? Vamos falar aqui, o nosso Luiz Castro, treinador do Botafogo, foi embora pro Al Nassr do Cristiano Ronaldo e até ontem ele relutou, falou que a imprensa era isso e aquilo e tal, papá. Só que hoje reuniu com o John Textor e decidiu ir embora. Hum, sim, é que lá que, assim, como diria a imprensa, como a imprensa mesmo que criticou, estava cantando a bola há muitos dias já, que ele já tinha aceito e tal, e muito provavelmente Uhum. ele já realmente já tinha aceito. É só, se eu não me engano, o Textor tinha pedido para ele ficar até esse jogo contra o Maga Jones lá, né? Até a final da fase de grupos da Sul-Americana, né? E aí, É, muito provavelmente, ele deve ter pensado assim: vou deixar para dar decisão oficial e tal depois, no dia posterior ao jogo. exatamente. Assim, Não, eles falaram que tinha uma reunião hoje com o Textor, né? E o Textor talvez propôs para ele ficar e depois de 1 ou 2 anos ir embora para o Crystal Palace, para o Lyon, que é onde o John Textor também tem negócio, né? Mas, pelo jeito, ontem foi a gota d'água, né? O Luiz Castro foi sim. chamado de traidor pela torcida do Botafogo. Botafogo Ah, não classificou em primeiro na Copa uhum, Sul-Americana, né? Acho que muito em conta disso, porque jogou muito mal. sim, sim. Depois nós vamos falar do Botafogo aqui. Mas, cara, é, a Arábia Saudita ofereceu 5 vezes mais do que ele ganha aqui no Brasil. Sim, sim. Ele foi atrás do E dinheiro e atrás da seleção portuguesa, no meu entendimento. uhum, sim, sim. Se por acaso faltava alguma coisa, se por acaso não estava 100% decidido dentro da cabeça dele e tal, o jogo de ontem, a torcida do Botafogo ajudou a acabar de decidir, assim, né, querendo ou não, né? Mas é aquilo lá, né? É muito dinheiro para você falar não, e é aquilo, né? Que nessa temporada, nesse ano em especial, o futebol árabe está vindo muito forte, né? Tá vindo Sim, muito forte mesmo. Então é aquilo. É como você falou, ele viu uma chance de seleção portuguesa no futuro e ele né? abraçou, literalmente. O pensamento do cara é o seguinte: vou lá, vou treinar o maior nome do futebol português, que é o maior artilheiro da seleção portuguesa, o cara que mais jogou em seleções também. Vou lá, me dou bem com esse cara daqui a pouco aposenta, aí daqui a pouco a seleção portuguesa demite o Roberto Martínez, né? E aí vai ouvir Uhum. quem? Vai ouvir Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo vai falar: oh, não, esse treinador aqui é bom.
Pode confiar. Uhum. Essa foi a ideia também. E é o seguinte, cara, infelizmente a janela árabe fecha em 20 de setembro. Até lá, amigão, a janela europeia fecha em 31 de agosto. Depois disso, em setembro, vai vir todo mundo comprar aqui na América do Sul. Sim. Com certeza. Aqui na América do Sul. Então, cara, o Campeonato Brasileiro vai ter que passar por uma reformulação até de calendário. Até de calendário. Uhum. A Conmebol tem que pensar isso também na Libertadores, porque vai desmantelar muita gente. Muita gente. Vai, Bom, vamos vai. passar. Certeza. Agora a outra demissão, essa aqui não causa estranheza para ninguém, né? Curitiba mandou embora Antônio Carlos Zago. Também falou um monte contra o time depois da derrota contra o Grêmio, aí evidentemente que ia ser mandado embora, né? Antônio Carlos Zago, meu caro Saraiva, deixou o Curitiba com grandes 12% de aproveitamento. O Curitiba vem numa queda, né, Giovanni? Despencou de um abismo, né? E parece que esse abismo do Curitiba nunca tem fim, né? O Curitiba vem fazendo aquele efeito gangorra, né? Que a gente fala, ele sobe e cai. E infelizmente a programação do Curitiba desse ano não é das melhores, né? Essa troca de treinador, já pela segunda vez aí no decorrer do ano, mostra a fragilidade aí do Curitiba e o mau planejamento feito, né? O Eu- Curitiba que foi, assim, grande exemplo de planejamento há um tempo, né? Os times, principalmente do Paraná, o Atlético Paranaense e agora o Curitiba, a gente vê o Curitiba nessa efeito balança, esse efeito gangorra já há Efeito um tempo, né? invariável, né? Infelizmente. Pois é, e o Curitiba virou SAF agora essa semana, né? Então, o cara declarar isso aqui no dia que o Curitiba vira SAF, evidente que o CEO falou assim, ó, manda o cara embora. Com Então, certeza. Tá manda chegando esse ali, cara você embora que vai é pegar. problema. Porque aí você vai vir com a questão, Giovanni, que aí já não é termos só futebolísticos, né? Você tem a questão de ser uma empresa, de ter uma gestão. E no momento que você tem seus comandados sendo criticados, qual que é o retorno que você vai ter dessa equipe? Então, isso aí pesa bastante, principalmente agora com a questão da SAF. Ah, assim, uma semana atrás ele estava falando que o Curitiba estava jogando de igual para igual com todo mundo e estava perdendo por infortúnio, né? Vamos dizer assim. E agora toma 5 do Grêmio e fala, se não reforçar vai cair. Então, É meio o elenco contraditório, inteiro. né? Muito contraditório. E, enfim, vamos falar da Libertadores, que é melhor, né? O meu caro Charles, é o seguinte, primeiro lugar geral é do seu Palmeiras, hein? Sim, 4 a sim. 0 inapelável em cima do Bolívar. Inapelável. Não tem o que Né? falar. Sim, sim. É aquilo lá, né? Que o, o Palmeiras foi para cima do Bolívar e o Bolívar não soube fechar bem os espaços. Ele ainda deixou algumas frestas para o Palmeiras conseguir explorar. E ontem, foi uma noite em que o Veiga estava inspirado, assim, né? E uma daquelas assim, né? Que assim, é engraçado assim, tipo o primeiro gol lá do Rony lá. Assim, o Rony é um jogador que ele é capaz de perder gols muito mais fáceis do que esse. Assim, né? Em que ele teve que dominar de peito e tal, e depois bater com a bola ainda em cima. Ele faz os Muitas vezes, difíceis e perde os fáceis. geralmente. Parece o Ele Saraiva quando gosta. jogava bola. O, e é isso, o Arthur também é a grande estrela do jogo, com 2 gols. Assim, né? Com o segundo gol, o Arthur tá com cãibra, tá sentindo cãibra. Assim, né? Fato curioso, assim, que o Palmeiras só foi fazer as primeiras substituições aos 42 do segundo tempo. Assim, É. né? Mesmo com o jogo já encaminhado e tal, o Abel segurou bastante para fazer as substituições. E é isso assim, o Piquerez, no lateral esquerdo do Palmeiras, fez uma boa partida também, com um Hum. gol e com assistência.
E é isso, assim, o Palmeiras mostrou, fez o que devia ter feito, assim, né? A hora que eu vi gol do Piquerez, eu até estranhei. Porque quase não faz. Sim, Quase não faz sim, gol. é bem raro mesmo ele fazer gol. Até alguns meses atrás era muito raro uma assistência dele também. Tá certo. Assim, que Bom, vem tá melhorando. agora, Charles, só uma perguntinha para você. Você sabe comentar isso aí. O que que deu na torcida organizada do Palmeiras de criticar o avião da tia Leila? É um, é um E, investimento pro clube, velho. Os caras estão isso com, aí. os caras estão com falta Uhum. de crítica para fazer isso? Só se for. É, isso aí é meio que Uma, aquela uma briga, um brawl coisa. entre eles, né? Eu, eu não sei se isso é meio que aquele parte do espírito de torcida de amendoim, assim que o Filipão tanto criticava e tal, que assim, eles procuram cada detalhe que dá para criticar, assim, É, o, geralmente. o avião da tia Ó, Leila chegou, né? Então vai ser usado já na próxima rodada aí da a- Libertadores, com certeza. sim, né? Que muito provavelmente a boa parte das críticas, assim, sobre a questão de contratações e tal, tá Uhum. muito atrelada ao fato do poder financeiro do Flamengo, do maior rival do Palmeiras. Que ele vai, chega nos caras e consegue Sim. contratar. E a torcida fica vendo isso e aí fica criando essas coisas, Ó, assim, né? você falou no Flamengo, vamos acionar Thiago Saraiva, também outro placar inapelável, né? 4-0 em cima de um Alcas que não fez absolutamente nada. E o Flamengo passou em segundo, pode dar Flamengo e Palmeiras na próxima fase, hein? A gente já tinha falado, né, Giovanni, que esse grupo, o Flamengo não classifica, para não classificar, ele tinha que jogar contra ele mesmo e marcar uns 10 gols contra por partida, né? Porque esse grupo aí foi o grupo mais Quantos? baba que eu acho que nós tivemos, né? Pelo menos uns 10 contra por partida, porque eu vou te Uhum. falar, esse grupo mais fácil do que esse do Flamengo pegou para essa Libertadores, eu acho meio impossível, viu? E o Flamengo ainda conseguiu ficar em segundo no grupo, com o elenco que tem. Então isso para mim já foi ruim daí. Mas o Flamengo em relação a esse jogo aí, o Flamengo acabou, definiu a partida ainda no primeiro tempo, né? Abriu 3-0, é indiscutível a superioridade do Flamengo em relação ao Alcas. É, a gente faz essa crítica em relação ao que o Flamengo poderia render, né? Mas o Flamengo hoje Flamengo e Palmeiras ainda são, na minha opinião, aí, talvez com Boca, River, os maiores times da América do Sul, então, na atualidade. Então é difícil de você pegar um Flamengo jogando contra um Alcas e um placar diferente disso aí, né? E o Flamengo só ficou em segundo no grupo porque ele não ganhou nenhum jogo fora do Brasil. Fora do Brasil. Empatou lá com o Racing, empatou com o Nublense, perdeu pro Alves. E você trouxe uma informação mais importante ainda no programa anterior, Giovanni, que é com isso aí, com essa classificação agora em segundo, o Flamengo vai ter que decidir partidas fora de casa, né? Sim. Então, isso aí, o Flamengo não tinha experimentado essa situação há muito tempo. Tirando as finais, né, nos últimos 2 anos, só uma vez o Flamengo decidiu fora de casa, contra o Barcelona de Guayaquil, acho que foi 2021, se eu não me engano, E na vai semifinal. decidir agora muitos outros confrontos e com esse retrospecto que você acabou de colocar, né? Não vencendo ainda fora de casa. Só que agora, pelos primeiros colocados, ele vai pegar um confronto mais pesado, viu? Sim. Então, E não vencendo em daqui a casa e pouco, decidindo fora de casa, a situação daqui do a pouco a gente vai Flamengo. mostrar, daqui a pouco a gente vai mostrar a classificação. É o seguinte, vamos lá, vamos passar para frente aqui. Ô, meu amigo Charles, vamos falar aqui do Inter, né? Inter ganhou 3-1, tinha que ganhar e venceu. Passou em primeiro lugar do grupo, 3-1 em cima do Independiente Medellín, mas não foi muito fácil, não. Apesar de ter Ah, feito sim. 3-0 nos primeiros 30 minutos, não foi tão fácil assim, igual o placar fala. Ah, sim. Oh, mas é aquela coisa assim, imagina aí que uma daquelas 1 em 1 milhão partidas do Luiz Adriano, em que ele rende muito, assim, né, que fez 2 gols e deu assistência pro Ah, gol do Maurício, ex-Palmeiras, né? Então assim, você tá no lugar de fala. sim, nossa, mas aí, né, é aquela coisa assim, né, que o Inter conseguiu,
essa gordura muito boa no jogo, e aí depois é aquilo, né? Ele deu, meio que deu a bola pro Medellín ir para cima dele, assim, né? E com sorte o Inter conseguiu até que administrar bem. Assim, ele tomou o aperto e tal, tomou o gol no segundo tempo e tal, ficou o segundo tempo tomando um aperto do Medellín, mas no final das contas, o Medellín teve um chute a gol, o gol. Assim, né? Então, no final o Inter conseguiu se segurar bem ainda, né? E assim, super importante, assim, né? Que como a gente já lá ia cantando, assim, que se perdesse, se não conseguisse ganhar esse jogo, era o Inter, o É, Inter o Inter, seria, Inter agora tem que torcer para o sorteio. Sorteio vai ser quarta-feira, dia 5. Tem que torcer para dar um sorteio legal para ele fugir de Flamengo, de Atlético Mineiro e de River Plate, né? Fugindo disso aí, tá tudo sim. certo pro Inter. Agora vamos passar para Uhum. frente. O meu caro Thiago Saraiva, Corinthians foi para a Sul-Americana, hein? Corinthians foi para a É, Sul-Americana, o... venceu o Liverpool com reservas 3-0. E mais uma vez, vou dizer, Corinthians achou o substituto do Cássio, é Carlos Miguel, que pegou um pênalti no Liverpool e na sequência ainda pegou o rebote do cara. Giovanni, assim, o Corinthians escalou para essa partida o time reserva, né? Eu não sei se o Corinthians já queria ser eliminado ou se já decidiu pôr os reservas e falou: Ó, nós vamos colocar os reservas e jogar essa última Não, o partida. professor E se Luxemburgo vocês falou que vai priorizar o brasileiro e que a Sul-Americana vai jogar com reserva. Exatamente, eu falei justamente isso, ô Giovanni. O Corinthians já mandou os reservas para essa partida, porque jogará a sequência da competição sul-americana com o elenco reserva, né? Porque tem que priorizar o brasileiro, né? Não adianta, o Corinthians tem uma situação delicada. Foi aquilo que eu já falei para vocês aqui, que a gente já discutiu aqui nos programas anteriores, que a situação do Corinthians é tão delicada, no meu entendimento. Tem um elenco bom, mas um elenco já envelhecido, né? Um elenco que já Sim. está aí muito gasto. Então, o que que acontece? O Corinthians ele precisa contratar aí nessas janelas que a gente vai ter por agora e tem que fazer isso mesmo. Vai ter que abrir mão de disputar o Campeonato Sul-Americano, a Libertadores, etc., para poder, até a Copa do própria Copa Brasil. do Brasil, o Corinthians ainda está, para poder priorizar o Brasileirão para não correr o risco de cair, né? Para a Copa do Brasil, você falou bem, é o seguinte, a Copa do Brasil é dia 5 e 12 de julho. Só que o Corinthians foi para a repescagem da Sul-Americana, o Corinthians e o América, que é o adversário do Corinthians. Então, o que que acontece? A repescagem é dia 12 e 19. Aliás, 11 e 19. Então, conflitos de data. Então, o que que acontece? O segundo jogo da Copa do Brasil vai ter que ser remarcado para outra data. Tudo Sim. indica que é 26 de julho, né? Que é onde tem uma folguinha, né? Nós vamos ter aí 4 quartas-feiras, provavelmente, de Corinthians e América, né? Não, não por causa Não. porque o sorteio deu Corinthians Universitário do Peru, né? A Sul-Americana. Ah, sim, desculpe, Giovanni, desculpe, foi verdade. E América e Colo-Colo. Bom, o Charles, é o seguinte, o improvável aconteceu com o Fluminense. Empatar com o Sport Cristal em casa, tinha uma grande vantagem no primeiro turno do grupo e no segundo turno ainda passou sufoco. Sim, sim. Se tomasse o segundo Oh, gol do Sport Cristal, era eliminado. uhum. E passou o primeiro E, do grupo. E o sim. River ganhou de 4-0 lá do. Não, 1-0 do Strongers, né? Uhum. O Fluminense, assim, ele se esforçou muito para fazer o que ninguém acreditou que poderia acontecer. Assim, né? A eliminação dele na Libertadores, que ele se esforçou para isso Forçou acontecer, demais. posso dizer. Só que o Assim, né? River Plate Que, também esforçou para não classificar, porque eu, sim, eu vi o sim. jogo do River, cara, e perdeu uns 5, 6 gols debaixo do goleiro. E foi 1-0 É, contra os Strongers. não, sabe, é aquele grupo que ninguém quer passar, Ninguém quer passar. literalmente. O pessoal fazendo esforço danado para não ir. E o Fluminense, isso aí foi uma surpresa muito negativa, assim, essa queda de rendimento que o Fluminense teve. É, Assim, o que Fluminense começou.
Tá, Uhum. pode rolar. É, O Fluminense tava com a zaga reserva também, né? Tinha um Nino lá, mas tinha mas dois zagueiros reserva, enfim, tava sem Manuel, sem Felipe Melo, enfim. não, Mas de todo mas jeito o ataque tava todo ali, então, sim, sim. Ou, na verdade, o problema, tipo, deveria, por exemplo, assim, o que se esperaria do Fluminense? Ah, tá com uma zaga reserva, mas o ataque, tipo, o ataque fazer uns 3, 4 gols e, tipo, o Fluminense tomar 2, 3 gols. Ser um jogo movimentado, é, assim, sim, né? pode ser. E, mas é aquela coisa que parece que o eu não sei o que que aconteceu direito com o Fluminense, com o ataque dele, que as coisas, como tava tudo encaixadinho, funcionando muito bem, parece que de repente perdeu a De liga. repente caiu, né? Então é isso. Sim, sim. Bom, o É a Fluminense, famosa queda do Diniz, o de Fluminense tinha rendimento tudo dos para ser times do o Diniz. primeiro geral, foi o oitavo, né? O oitavo. O Saraiva é o seguinte, não, Saraiva não, vamos continuar com o Charles aqui. Charles, eu quero que você fale do seu próximo problema. O seu próximo problema chama-se Vitor Roque. Vitor Roque fez mais dois e garantiu o Atlético Paranaense lá, classificado em primeiro do grupo G. Sim, sim. Ah, é isso aí. Por que O Vitor próximo Roque tá problema? jogando Porque tem Atlético e Palmeiras no fim de semana. no Brasileiro. Uhum. Lá em Exatamente. Curitiba. Uhum. O Não, o Vitor Roque tá jogando muito agora e tal. E é aquela coisa, o Atlético Paranaense fez o que se esperava que ele fizesse aí. Assim, ganhasse bem em casa, jogando em casa e tal, que ganhasse bem, pegasse a liderança de vez do grupo sem para não ter nenhum perigo de perder isso. E é que lá, né? Aproveitando assim que Ah, eu imagino que agora eles estão fazendo de tudo para vender o Vitor Roque, mas segurar ele até o final do ano. Assim, eu acho né? também, eu acho também, eu acho também isso. O Atlético Paranaense passou o rodo no Alianza Lima, também com um ataque com Barcos e Cueva. Até meu time ganha. Ataque da terceira idade. É, ataque do INSS, como diria um outro. E para o fim, o Saraiva, o Filipão passou um sufoco, hein? Igor Gomes foi o nome do Atlético Mineiro na fase de grupos. O Galo passou apertado, né, Giovanni? Teve sufoco aí, tinha tudo para passar. Talvez correr grande risco aí, né? Porque o Libertad jogando em casa, esse jogo não era fácil para o Atlético Mineiro. O Atlético, a gente falou aqui no programa anterior que ele jogaria para tentar buscar pelo menos um empate nessa partida, e foi o que aconteceu, né? O Sim, Galo fez o que era preciso, mas, né? mas eu vou fazer Fez uma aquilo no ressalva regular. aqui. Vou fazer uma ressalva aqui rapidinho. O Atlético Mineiro não jogou nada até o Libertad fazer 1-0. Jogou com o Nada. regulamento depois debaixo do braço, né, Giovanni? Nada, nada, Ele nada. jogou pelo empate. Achou que ia lá para uma rodada de Campeonato Mineiro. Entendeu? Sim. Ia lá Aí para ficar 0-0 e classificar e pronto. o Libertad precisava fazer dois gols, fez 1-0 ainda com tempo de fazer o segundo, o Atlético acordou para a vida. Falou assim, ó, não, tem que acordar aqui. Aí fez o gol logo na sequência e levou o jogo em banho-maria. Viu que o Jogou com o Atlético Paranaense regulamento estava debaixo ganhando do também? braço, né? Exatamente. Era isso. Viu que o Atlético Paranaense estava ganhando também, não ia pegar o primeiro lugar. Então, então foi isso. Bom, vamos finalizar, só colocar aqui a classificação final da Libertadores. É o seguinte: primeiro, grupo A, Racing 13 pontos, Flamengo 11, Flamengo passou em segundo. O Nublense vai para a repescagem da Sul-Americana, grupo A. No grupo B, Inter 12, Nacional 11, Independiente Medellín 10. Independiente Medellín na repescagem sul-americana e Metropolitanos da Venezuela 0. Grupo C, Palmeiras 15 pontos, primeiro lugar geral da Libertadores, o Bolívar 12, Barcelona de Guayaquil 4 pontos, vai para a repescagem sul-americana. O Barcelona conseguiu um empate no último lance do jogo. Tanto que o seu Portem tá ferrado. E o seu Portem em último com 4. Grupo D, Fluminense 10, River Plate 10. O Fluminense passou o saldo.
5-0 que o Fluminense deu em cima do River Plate fez isso aqui, né? Uhum. Né? E o Sport Cristal do Thiago Nunes, que é um time ajeitadinho, tá na Copa Sul-Americana. Grupo E, Independiente Del Valle conseguiu passar em primeiro, hein, sabe? Ganhou do Argentino Júnior, e o Corinthians lá em terceiro. No final, o time da Argentina acabou cedendo, né, a liderança do grupo aí para o Independente, e o Independente volta forte para a competição também, né, Giovanni? Quem tá forte é o Cansou de Boca. ganhar a Sul-Americana e vai brigar na Libertadores agora. Quem tá forte é o Boca, viu? 13 pontos, Boca Juniors ganhou 4-0 a última rodada, classificou o Colo-Colo para a Sul-Americana e o Deportivo Pereira vai para a segunda fase da Libertadores também. Grupo G, Atlético Paranaense 13, Atlético Mineiro 10, Libertad 7 e Alianza Lima 4. E no último grupo aqui, grupo H, Olímpia 14, Atlético Nacional 10, Patronato 6, Patronato vai para Sul-Americana. E Melgar 4. Por falar em Sul-Americana, gente, definidos, antes de falar dos jogos, a gente vai falar aqui, definidos os confrontos da repescagem. E 3 times brasileiros estão na repescagem. Corinthians, que é o único que vai definir fora de casa, porque os times que vêm da Libertadores não têm vantagem nenhuma na Sul-Americana. Ou seja, todas as fases o Corinthians vai definir fora de casa. E a América vai pegar o Colo-Colo, o Corinthians tem o Universitário e o Botafogo tem o Patronato da Argentina, que é um time da Série B da Argentina. Eu acho que os 3 times brasileiros têm condição de passar, viu? Sim. Giovanni, falar um comentário aí. É interessante falar que o Corinthians, dos 7 equipes brasileiras da Libertadores, foi a única equipe que saiu, né, nessa primeira fase. E vai disputar aí Sim. agora a Sul-Americana na sua fase de repescagem. Das 7 equipes que disputavam, brasileiras que disputavam a Sul-Americana, só o Santos já foi embora de fato para casa, né? Tivemos 4 equipes que classificaram em primeiro de sua chave e Botafogo e América em segundo. Mas a gente perdeu aí o Santos, mas ganhou o Corinthians aí como sétima equipe novamente aí nessa fase. É, na verdade, só o Hum. Santos que parou de jogar, né? Só o Sim, Santos que sim. parou de jogar. Vamos lá. Para mim, todo mundo tem chance dos 3 times brasileiros tem chance de passar. Porque o América pega o Colo-Colo, que é um histórico carregão. O Colo-Colo não passa da primeira fase da Libertadores, tem mais de 15 anos. Inclusive, tem Uhum. sempre lá no Chile tem aquela questão, a maldição da cordilheira, né? Porque o Colo-Colo, sempre que vai para definir em casa uma passagem, ele não passa. E dessa vez aconteceu a mesma coisa. Primeiro jogo no Chile, o segundo em Belo Horizonte. Corinthians tem Universitário. Tudo para ganhar em casa ali de 3-4-0 e no segundo jogo lá em Lima segurar um pouco. E o Botafogo tem um Patronato, que é um time da Série B do Campeonato Argentino. Ah, E define no Rio de Ô, Janeiro. Giovanni, assim, a gente tem o Botafogo, né, que está se mostrando uma grande equipe aí, tá liderando com folga aí nosso Campeonato Brasileiro, surpreendendo, né, porque eu não esperava também tanto aí do poder ofensivo do Botafogo. Teve uma turbulência em relação à comissão técnica, em relação a esses últimos dias aí, só que eu esperava mais esse Botafogo. O Botafogo tinha tudo para classificar em primeiro lugar do grupo e já pegar essa vaga direto, viu? O Botafogo fez de tudo também para perder a competição. O Botafogo só não classificou porque não ganhou da LDU no Rio de Janeiro. Empatou os 2 jogos com a LDU em 0-0. E empatou os 2 jogos com o Magajanes também. O Ganhou só sim, Botafogo do sim. César Valença. fez de tudo Bom, para não classificar, né? E ainda acabou ainda passando em segundo. vamos dar uma passada só nos outros jogos É, aqui. Barcelona de Guayaquil e Estudiantes de La Plata, hein? Que jogo, hein? joga Jogo um. grande. Também vamos ter Sport Cristal e Emelec. Tá? No outro eu aposto no Estudiantes, nesse aí no esporte. O Thiago Nunes está Sport fazendo um bom Cristal. trabalho lá. Uhum. Independiente Medellín e São Lourenço, também bom jogo. São Lourenço passou no Eita, final porque o Fortaleza resolveu ganhar do Palestino, né? jogo bom esse aí. Nublense. E aqui o confronto chileno, Nublense e Audax italiano. E Libertad do Paraguai e Tigre. Esse Pois esse é. penúltimo aí é até para mosquito dormir, né, Giovanni?
Só no Chile que vai dar certo. Bom, vamos só passar os confrontos. Você já falou nessa Arábia Santos e Blooming 0-0. Não, Então, esse assim, aí, Nossa, esse velho. aí é um motivo só para. entrou em coma, Giovanni, porque Não, mas falar não de Santos precisa. e Blumen é falar que o Santos conseguiu perder ainda um pênalti no final da partida, né? É, pois é. Não tem como. Empatar com o último lugar do Campeonato Boliviano é brincadeira, né? Bom, enfim. Dentro de casa, sem empatar com o Blumen e ainda perder um pênalti é para acabar. Uhum. Não tem, acabou o assunto, não vamos nem falar O, mais. o Charles, assim, Charles não, o Saraiva, né? Botafogo e Magallanes 1-1, muito em cima do que aconteceu com o nosso glorioso treinador Luiz Castro, né? Isso Botafogo aí é estava. os fatores extra-campo, né, Giovanni? Acabaram influenciando nesse resultado do Botafogo, que para mim, de certa forma, foi decepcionante. Por tudo que o Botafogo tem apresentado, eu esperava que esse Botafogo fosse aí para cima, buscasse essa vitória e ainda conseguisse classificar em primeiro lugar direto para a segunda fase. Exatamente, também acho isso. Também acho isso. Vamos passar aqui então. O Charles, é o seguinte, no finzinho também, o Ah, sim. Goiás passou, ganhou do Santa Fé, no finzinho mesmo. Mas no empate, o empate já dava Sim, para ele, sim. né? Sim, o empate. Ah, sim. Já dava. Nossa, não, eu acho que dava o segundo lugar, o empate, para ele, hein? Então, vamos ver. Que ele ficaria com 10 pontos, mesmo número de pontos do Universitário. 12, 10, não dava, um saldo de gols dava. Ia Ah, ficar com dava. 3 de Só de saldo. gol, né? Pois é, o Goiás Mas, passou. 2-1 em sim, cima do Santa sim. Fé. Passou direto, né? Não, Direto. o... Não, é isso, assim, o Goiás é um daqueles jogos para o pessoal, para o torcedor lembrar por muito tempo, né? Assim, e decidir classificação fora de casa e tal, conseguir É, fazer um gol no primeiro tempo, segurar o Santa Fé o jogo inteiro e no último lance conseguir fazer o segundo gol e classificar sem nenhuma dúvida, sem nenhum problema, assim. Que querendo ou não, classificar com a vitória sempre é melhor. isso. Mas agora Assim, não, o Charles, 7-1 Bragantino, hein? ah, Placar familiar para nós brasileiros. Rapidinho, rapidinho, assim, rapidinho. né? Só, Sim, só, só sim. mostrando. É que lá, como eu falei antes, quando eu tinha falado antes, que o Bragantino, depois dessa parada dos amistosos, o Bragantino ele voltou jogando muito bem mesmo. No primeiro tempo ele conseguiu fazer 4 gols e tal, ele tomou um gol no final depois mais no final do primeiro tempo, e aí no segundo tempo ele voltou de novo. Voltou fazendo gols, um atrás do outro, uma hora, um momento lá. E é isso, é fazer gol que do outro lado o adversário dele enfrentou o Oriente Completou, Petroleiro. ganhou de 4-0 também. Ô, Hum. Saraiva, vamos lá. Qual que é o jogo aqui? Ah, tá. Saraiva América e Penharol, cara. América e Penharol. O América precisava do gol porque a Defensa e Justiça ganhou de 3-1 do Milionários. Então, um gol de diferença já dava para o América passar e o América conseguiu de virada no finzinho. Nós estávamos colocando aqui nos programas anteriores, né, Giovanni, que o América ainda tinha condições, né? Estava em terceiro aí, muita gente já colocava o América fora da competição. Nós falamos, ó, o América tem chance de chegar aí na segunda colocação. E o América estreou muito bem o campeonato contra esse próprio Penharol, né? E o América vem tomando, né, Giovanni, no Campeonato Brasileiro aí, tomando as viradas, né? Começa o jogo bem, faz 1-0 e acaba tomando a virada no decorrer do jogo. E nesse jogo aí foi diferente, né? O América acabou conseguindo a vitória e conseguindo aí sua classificação para os playoffs, né? Sim, os playoffs da Sul-Americana, a gente acabou de mostrar que vai pegar outro campeão da Libertadores, que é o Colo-Colo. E o Penharol, que fiasco, hein? 6 jogos, Muito. 6 derrotas. Último Decepção, lugar né, Giovanni? do campeonato uruguaio. É uma decepção muito grande ainda quando você vai pensar que a decisão da Sul-Americana será em Montevidéu, né? É. Vamos só passar aqui os resultados dos outros dois brasileiros. É o seguinte, o São Paulo venceu o Tigres 2-0.
classificou primeiro lugar geral da Sobrou, né, o Sul-Americana. São Paulo no grupo, né, Giovanni? Uhum. Sobrou no grupo, mas o Nils era para ter classificado em primeiro geral, mas empatou. E o São Paulo passou em primeiro geral e vai decidir tudo em casa até as Aproveitando. semifinais, né? E o Fortaleza venceu o Palestino 2-1. O O Fortaleza Fortaleza, já estava ao contrário do que a já gente estava imaginava, classificado, né, Giovanni? já, mas ao contrário do que a gente imaginava, ele levou o time completo. Foi lá, ganhou do Palestino e eliminou o Palestino, né? O São Lourenço A gente aproveitou e esperava que ele fosse passou. levar, né, Giovanni, o time reserva aí, para poupar um pouco o elenco, né? É. Vamos só passar aqui a classificação dos grupos. O grupo A, LDU ganhou 12 pontos, ganhou 3-0 do César Valeu. Botafogo 10. Botafogo na repescagem, né? Grupo B, Guarani do Paraguai 11 pontos, Emelec 9. Guarani do Paraguai de saudosas lembranças a Thiago Sarai. Grupo C. Grupo C, Bragantino e Estudiantes, né? O Estudiantes conseguiu ficar na repescagem pelo saldo. O grupo D, São Paulo e Tigres. São Paulo passou na frente, Tigres na repescagem. Grupo E, News Old Boys 16 pontos, saldo 7, no São Paulo saldo 13. Por isso que o São Paulo ficou na frente. Audax 3. O Santos 5, Dume 1. Grupo F, Defensa e Justiça 15, América Mineiro 10, Milionário 10. E Penharol 0. Grupo G, Goiás 12, Universitário 10, Santa Fé 7, Inásia 4 e por último Fortaleza 15, São Lourenço 8, Palestino 8, São Lourenço com um gol a mais de saldo e o Estudiantes de Mérida 3. Muito bem, gente. Finalizamos aqui o nosso CV Connect Esportes. Muito obrigado, Thiago Saraiva, o programa 82, né? Muito obrigado, Thiago Saraiva, muito obrigado, Charles. E você aí do outro lado, escreva, comente, compartilhe no nosso canal, no YouTube, no Spotify, estamos lá. E é isso. Segunda-feira voltamos aí com a rodada 13 do Brasileiro, certo? Beleza? Obrigado a vocês. Inter.